Bem-vindos de volta ao podcast O Cidadão. Eu sou Mário Portela, só que eu hoje, neste segundo episódio, quero começar com uma pequena reflexão. É uma reflexão quanto à palavra cidadania. Nós falamos tanto sobre cidadania no primeiro episódio. Falar de cidadania tornou-se quase banal. A grande questão é, nós usamos a palavra para descrever um direito que temos por nascer num determinado lugar. Mas será que a cidadania é apenas um estado? Ou é, acima de tudo, uma ação, uma forma de estar na vida, uma forma de viver com o outro? E isto, se estiveste atento ao primeiro episódio, tu percebes que em ocidadão.pt tens uma boa casa para te juntar a este projeto. Vivemos um tempo difícil, vivemos um tempo em que a cidadania está em crise. O nosso convidado de hoje é um exemplo perfeito de falar de cidadania. Quando falamos previamente sobre o que íamos falar hoje, a cidadania estava lá. Podcast do Cidadão. Podcast o Cidadão. Podcast o Cidadão. Jornalismo livre, histórias e opinião. Podcast do o Cidadão. Podcast. Tu vens do mundo dos projetos, da construção, do imobiliário. Tu vens de um universo onde as ideias têm de ganhar forma e de ser sustentáveis. Estou a falar de Jorge Mota, que aos 54 anos é vice-presidente aqui da cooperativa Pluralidades, que te falamos no último episódio, e o diretor executivo. É um dos dois fundadores, porque se estiveram atentos, nós falamos do Jorge no primeiro episódio, é um dos dois fundadores que o descrevem como uma pessoa positiva, que o descrevem como uma pessoa resiliente e amigo do amigo. O próprio admite ser teimoso, admite ser idealista e muito apegado às coisas, mas nós isso vamos falar mais à frente. Jorge, é um enorme prazer ter-te no segundo episódio do podcast. Mário. É um gosto também. E que sejas muito bem-vindo. Vamos dar aqui início à nossa entrevista. Muito bem. O Cidadão Rádio. Rádio Cidadão. Rádio Cidadão. Jorge, o teu percurso é fascinante. Estive a ler o que enviaste e é fascinante o teu percurso. Daquilo que eu fui vendo, tu trazes aqui uma história para contar. Começaste a trabalhar aos 14 anos. Construíste uma carreira sólida ao longo da tua vida, com a tua tal resiliência que falávamos há pouco. Entraste no imobiliário e na construção. Exato. O que é que leva um homem habituado a lidar com projetos sólidos, com cimentos, a decidir que era preciso construir um projeto de palavras e ideias? Antes de mais, obrigado. O facto de ter começado aos 14 anos, em fevereiro de 1985, fez logo de início uma primeira opção, que era entre trabalhar e ter alguma autonomia, até para ajudar em casa, ou continuar a estudar, o que na altura me pareceu que não era, digamos, a atitude mais correta para com os meus pais. E havia em mim já um atrevimento para ganhar dinheiro, para ser capaz de autonomizar as minhas próprias despesas. Por isso, essa teimosia acho que já vinha na bagagem. Desde cedo. Exatamente. E daí a necessidade de manter um percurso, um objetivo
que me levasse à autonomia. Eu trabalhei durante mais ou menos 5 anos numa empresa ligada ao setor imobiliário e à construção, até que, num momento ali de transição, em 1990, impulsionado pelas palavras sábias da minha mãe, veio aquela do, então porque é que tu não tentas sozinho? E foi o que eu fiz. Em 1990 tentei, criei uma empresa na área do... E lançaste a ti. A mim. Foi. Tempos diferentes dos de hoje, não é? No caso concreto, no ramo, vínhamos, para quem se lembra dessa época, de 1985, dos governos iniciais de uma crise com apoio do FMI, logo a seguir os governos de Cavaco, pronto, e que deram um grande impulso ao setor e foram tempos muito interessantes. E foi aí que tu misturaste esse teu lado sólido e de ligação ao ramo imobiliário e construção às palavras e ideias da tua vida, ou ainda não? Eu acho que as coisas foram surgindo. Não é? Nós, quando estamos ligados a um setor que nos expande do ponto de vista das relações e daquilo que são o cruzamento entre o serviço público e o serviço privado, nós vamos sentindo as dificuldades do dia-a-dia. E eu digo dificuldades porque a verdade é essa, nós sentimos nessa dualidade mais dificuldades do que sentimos facilidades. Em que, e tu disseste isso há bocado, nós vivemos num país que parece que só tem direitos, não tem obrigações. E essa minha teimosia, essa minha resiliência fez de mim sempre muito reivindicativo. Eu acho que se não tivesse sido tanto, se tivesse sido mais alinhado com, e desculpem-me a expressão, com a manada, não é? Talvez tivesse chegado ainda mais longe. Mas havia sempre aqui qualquer coisa que me... Mas também se tivesse sido assim, esse não era Jorge. Não era. Não eras tu. Não era seguramente eu não me identificaria de maneira nenhuma, acho que teria sido um grande sofrimento para mim. E então foste construindo nessa direção. Olha, eu tenho mesmo falado isso porque eu fiquei muito intrigado quando tu disseste que eras muito apegado a objetos e memórias. Eu não sei se isso pode chamar até de acumulador, não é aquele acumulador, aquela ideia clássica que se pode ter de um acumulador, mas isso acontece em muitas coisas, porque é quase como a ideia da fotografia, não é? Hoje nós temos fotografias nos telemóveis aos milhões, mas eu ainda hoje guardo muitas fotografias em papel. Não é? Porquê? Porque elas recordam um tempo, uma memória, as pessoas com quem eu estive. E o mesmo eu atribuo a determinados objetos, a determinados documentos, a determinadas fases do processo. E então há aqui uma dificuldade em me desapegar desses momentos. Destacar-te das tuas memórias. É um bocado isso, sabes? Olha, não é só a questão que se passe diretamente com aquilo que é meu, mas muitas vezes... eu posso dizer que ainda tenho os meus livros da primária e já fizeram 4 ou 5 viagens de uma casa para a outra. São momentos que te marcaram que não queres deixar ir. Eu acho que um dia eles poderão ser interessantes, voltar a pegar nele e voltar a lê-los, ou serem úteis para outra coisa. E acho que é um desperdício deitar isso fora. Eu conheço pessoas que são muito mais práticas, que acabou... Eu levanto a mão. Pronto, eu nem sequer uma prenda que a minha filha me tenha dado no dia do pai eu guardo. Pronto, e eu acho que se perdi perdi algumas, o resto está lá numa confusão danada, à espera do tal dia para pôr tudo em ordem. Uma pessoa como tu que faz esta amealhar, não lhe chamemos acumulador, exato, mas amealhar de memórias. É o juntar, não é? Não é? Alguém que faz isso, certamente tens ali alguns talismãs, alguns objetos que guardam memórias e histórias importantes da tua vida. Há algum que te lembres? Aqueles que eu guardo, se calhar nem são diretamente meus, são de pessoas que já partiram e que também há aí uma dificuldade em desligar deles. Mas sim, objetos da minha mãe, do meu pai. Nós temos uma tradição de guardar aquilo que é valioso do ponto de vista monetário, o ouro, a prata, os anéis, isso, óbvio, existe, mas vai para além disso.
É um Bilhetes amealhar olha, de coisas bilhetes- que valem ouro. Não é? Para Não os são outros ouro, valem- mas valem. Exato, para os outros não valem nada. Para mim valem momentos importantes. Nomeadamente os bilhetes de identidade, alguma documentação deles, coisas que tiveram um significado em determinado momento e quando se toca, quando se revê, quando se encontra, traz à memória esse benefício. Dá-te prazer revisitar o teu museu de memórias? Sim, acho que me agrada muito. Alguns lembram também fases difíceis, de dor, mas eu olho para as coisas como um processo de aprendizagem. E aquilo acaba por acordar? Aquilo acaba por me acordar, dar-me ali um gatilho. Dá-te o alento para continuar. Olha lá, tu já passaste por isto e vê onde estás. Se calhar o futuro há de ser muito equivalente. Bem, e de facto já passaste por muito. Tu és pai de 2 filhas, uma já adulta, Graças a outra Deus, com sim. 10 anos. Como é que tu explicas, porque não sei se tens a noção, mas agora vou eu chamar-te nomes, como é que tu explicas seres tão altruísta? Como é que transmites isto a estas 2 filhas? Esse sacrifício pessoal constante que está sempre inerente ao que estás a contar. Eu não... Se calhar eu não olho isso como um sacrifício. Pois, o altruísta nunca diz que é. Aquele que disse é porque não é. Não, se calhar não olho mesmo, isto sem qualquer falsa modéstia, não olho para isso como um sacrifício. Sabes que hoje nós, e eu posso dizer nós os dois, mas muitas das pessoas que nos vão ouvir e ver, nós nascemos numa época em que a vida era mais simples. Ou seja, o espaço a que nós estávamos confinados em termos de ação e reação era muito limitado. Era a nossa rua, era a nossa cidade. E hoje em dia é uma aldeia, mas é global. Exatamente. Nós hoje somos, se pensarmos em nós e muitas vezes no sítio onde vivemos, nós somos um grão de areia neste universo de conhecimento e de informação. Por isso, os nossos filhos hoje não estão tão presos, eu falo das minhas, não é? Não estão tão presos a esses... não têm as mesmas paredes, não é? Não, e eu sinto que, se calhar, e agora vou dizer um exagero, mas para passar a ideia que eu quero, se calhar aquilo que eu lhes vou deixar das memórias delas próprias, para elas vai ser lixo. Porque eu não sei como é que elas vão lidar com isso no futuro, não é? Porque elas próprias hoje não têm essa opção. Nada é papel, nada é a vida físico. É volátil hoje. Hoje é tudo virtual, hoje é tudo muito rápido e nós lidamos com essa dificuldade. Eu digo nós, agora digo eu sinto essa dificuldade em levá-las a acreditar que o que eu faço vale a pena. Pronto, mas é um trabalho afinal, diário. Eu assino no mesmo que tu, porque também me custa um pouco É. com a minha. Mas é um trabalho diário e eu acho que pela constância, pela tal resiliência, as coisas se acabarão. Sim, mas lá está. Pelo menos Como para se costuma deixar lá dizer, alguma coisinha. Como que se costuma dizer, nós lideramos pelo exemplo, É pela não ação. é por aquilo que dizemos. É pela ação. Não é? Exatamente. É muito... As pessoas veem-se pelas ações, não pelas palavras, por muito gostosas que elas sejam. Jorge, falamos do tal sacrifício, entre aspas, se quisermos, mas que na verdade te traz a motivação. E no primeiro episódio que falei com o Jorge Santos, tu e o Jorge Santos, sabes que eu também sou Santos. Também és Santos, portanto dava toda aqui uma confusão. Eu sou Jorge Mota Santos, por isso. Vamos ficar pelo Jorge Mota. É mais fácil. Olha, mas neste episódio o Jorge Santos, não Mota, falou da maneira como os dois acabaram por engrenar num caminho que veio a trazer, ou que veio a dar o nascimento àquilo que hoje é o projeto O Cidadão, na altura uma associação. Exato. Como é que te viste a chegar a este caminho? Olha, nós, eu e o Jorge, temos uma identificação daquilo que nós achamos que são os valores, eu não vou dizer iguais, porque nada é igual, mas muito idênticas. E fomos nos conhecendo ao longo dos anos em outras ações, quer cívicas, quer de serviço público, em que nós participamos dos mesmos projetos. E criamos uma percepção de que a vida tal e qual hoje está a acontecer
está-nos a levar por um caminho que é difícil de entender, difícil de transmitir, de pôr cá para fora. Até de transmitir, até de tu conseguires dizer que há um processo de causa e efeito. Ou seja, eu sei que se fizer isto vai acontecer aquilo. Não, eu acho que nós hoje, faça-se o que se fizer, não tenho a certeza de que... É tudo demasiado imprevisível para onde vai chegar. Nós hoje lidamos com um mundo completamente aberto e o que está a acontecer hoje, por exemplo, com Israel e Irão, pode nos colocar, a nós que estamos aqui no cantinho da Europa, dentro de poucos dias, que era num problema muito grande, e nós nem sequer tivemos opinião sobre isso. Por isso, este mundo está estranho, está completamente diferente, e posso escalar completamente diferente, do mundo em que eu nasci, e o tal mundo da rua, da bicicleta, de jogar o arco, pronto, já não é o mesmo mundo. E nós temos essa mesma perspectiva da vida. E então, na rua, no dia-a-dia, nesse tal trabalho diário no setor em que eu estou, lidamos muito com pessoas que reclamam, que dizem que está mal, que não sei o quê, que devíamos fazer isto... Mas depois o que é que as pessoas se limitam? A ir às redes sociais, que é a ferramenta que hoje existe, que tem um lado positivo, mas obviamente também tem o seu lado menos positivo. Como tudo, não é? Como tudo. E mandam para lá umas bocas, mas aquilo está circunscrito ali. Como se costuma dizer, se não é viral, ninguém vai ouvir. Exatamente. E para ser viral tem que ter sangue, tem que ter insulto, tem que ter bombas no ar, etc. E não se pode dizer nem afirmar, porque, no meu entender, não seríamos corretos perante a verdade, que a credibilidade de um jornal é igual à credibilidade das redes sociais. Claro. As redes sociais servem, enfim, para brincar, eu brincar aqui, entre aspas, ou comunicar algumas coisas assim mais rápidas, mas não têm o peso e o reconhecimento público que tem um jornal ou uma rádio. E o que é o jornalismo livre? Exatamente, exatamente. E hoje é melhor não irmos por aí porque... Mas a verdade é que... Estás-me a provocar e se calhar vamos. Que seja, mas a questão é que nós olhamos para o jornalismo hoje, e eu não sou jornalista, o Jorge é, tem um dia-a-dia muito mais presente. Eu vejo o jornalismo de fora, ele vê o jornalismo de fora e de dentro. Tu és o utilizador, que também tem uma grande opinião a dar. Utilizador e observador de uma sociedade que está nesta constante mudança. E então, o que é que se percebe? Percebe-se que se houvesse uma plataforma, uma ferramenta que as pessoas pudessem... e não vou citar aqui outros órgãos de informação porque não seria ético, mas se as pessoas pudessem escrever para um jornal diário, ele qual fosse, sob a sua opinião, e eles publicassem, provavelmente o projeto cidadão não teria muita razão de ser. A verdade é que quando olhamos para o espectro das notícias, há 4 ou 5 ou 6 agências centrais de informação, depois há todos uns órgãos de informação e a quem já não aconteceu, abrir os noticiários, não é? Fazer aquele zapping rápido e as notícias são as mesmas. Não é? Por isso, ipsis verbis muitas vezes. Pronto, exatamente. E nós vimos isso até em tempos difíceis da nossa sociedade, como foi a época do Covid, não é? Em que se sentiu verdadeiramente... E tínhamos mais tempo para mesmo fazer o zapping e dizer, mas que é isto? Nós não estávamos presos, mas estávamos aprisionados, não é? Sim. Porque não tínhamos a liberdade que é nossa por direito, e percebeu-se nessa altura que o mundo podia mesmo mudar muito mais rapidamente. E então o cidadão acho que ocupa um espaço que os outros quiseram deixar livre, posso dizê-lo, não é uma coisa que... não é um exagero, é uma realidade. É uma realidade. Nós não estamos a inventar, nós estamos apenas a olhar para a sociedade e dizer, isto aqui é um espaço gigante, onde ninguém está a fazer coisa nenhuma, e nós devíamos usar uma plataforma, e o nome do jornal é exatamente essa forma de chegar lá, em que
as pessoas que tanto criticam, que tanto falam mal e outros menos bem sobre aquilo que são serviços públicos, sobre as mais variadas coisas, possam emitir a sua opinião. E estar sobre agregadas isso. num lugar que é, na verdade, uma casa para eles. Exatamente. E é uma casa para eles, desculpa interromper, é uma casa para eles e é uma casa para cada um de vocês que está a ver. Está em ucidadão.pt e se viste o primeiro episódio já sabes perfeitamente que é a casa onde deves ir, mas mais do que isso, saber que a mudança de tudo isto que eu e o Jorge estamos a falar agora é uma mudança que é feita por cada um de nós, porque cada um de nós é o cidadão. E tu podes também fazer parte, tu podes não só ser o visitante, ser o utilizador, mas podes também dar a opinião, estar presente, participar, ser voluntário. O projeto é exatamente para isso. Repara, eu aqui tenho que ir recuar só uns dias atrás, uns dias a brincar. O projeto, quando nasceu, podia perfeitamente ter sido um projeto comercial. Há bocado falavas da questão da sustentabilidade, por outras palavras, mas o projeto podia ser um projeto comercial que visasse inteiramente o lucro. E numa coisa, o tal alinhamento que eu e o Jorge Santos temos é que nunca a ideia foi ser um projeto para nós. Talvez tivesse que ser criado por alguém, ok? Calhou-nos a nós criar o projeto. Tem que ter cabeças. Calhou-nos a nós, a divina inspiração de o criar, mas a ideia passou sempre por ser um projeto de todos. E pronto, e a primeira situação foi criada, e a iniciativa do Jorge, que eu louvo e lhe dou os parabéns, de criar a associação A Letra em Perspectiva, que é a primeira entidade, digamos, associação sem fins lucrativos, onde se inseriu logo de imediato o projeto do jornal e a oficina do cidadão, e que nós, mais tarde, vamos aprendendo, vamos percebendo, por questões de até publicidade, porque não podíamos faturar a publicidade, jurídicas e fiscais, coisas, não é? Tivemos que fazer a mudança para outro modelo que podiam ter ido para uma empresa, mas poderíamos não, voltar exatamente numa cooperativa. O que é que se aproximava, repara, desse interesse coletivo mais da associação e daquilo que foi entendido e bem foi a cooperativa. Por isso, continua a ser um projeto de todos, para todos, em que cada porque todos podem ser cooperantes. Exatamente. Essa é a realidade. Esse é o princípio. Olha, e neste projeto, na cooperativa agora, Pluralidades, que está com o projeto do Cidadão, tu és o diretor executivo. Isto tem um nome muito pomposo, porque isto soa a responsabilidade de resolver problemas, gerir orçamentos, gerir coisas, olhar para números e tudo isso. Leva-nos aqui aos bastidores. O que é que implica estares como diretor executivo de tudo isto? Olha, antes de mais, uma grande responsabilidade. Ok? Bem, o nome chega para dizer que há. É pomposo. Não, repara, o Jorge é jornalista e o seu lugar natural é, obviamente, a parte da edição, a parte da direção editorial. Algo que nenhum outro, neste momento, poderia fazer, eu muito menos. Não tenho conhecimento, não tenho formação. Como a minha área sempre foi muito mais empresarial, lidar diariamente com as questões da gestão, pareceu que pudesse ser o lugar em que eu podia dar o meu maior contributo. Assim que possa aparecer alguém, não é, que queira ter esse trabalho e que se interesse por nomes pomposos, o lugar está sempre disponível, porque, volto a dizer, não é um projeto de ninguém, é um projeto de todos, e se alguém apareça que possa fazer melhor, é muito bem-vindo, venham todos. Sim, venham muitos. Venham muitos, porque isso é que vai provar que o projeto O Cidadão é de cada um de nós. Tal e qual. Não é? Eu vejo mais como alguém que está a levar um barco durante um momento de uma margem à outra. Até que venha o próximo remador. Até que venha exatamente o próximo remador que o possa levar mais além. Olha, no meio disto tudo, quando olhamos para este teu lado de estar à frente de uma gestão como diretor executivo, vamos novamente dizer,
Tu expressaste mais do que uma vez, naquilo que me enviaste quando preparámos esta entrevista, a necessidade de um agradecimento especial, não só aos que estão, como aos que foram, como aos que venham aí. Sim. Portanto, há uma necessidade de tudo isto. Então vamos dar voz a isso. Repara uma coisa, estes projetos fazem-se com pessoas. E é preciso perceber que todos os que cá estão até hoje e os que estiveram até hoje são pessoas que deram o seu tempo, o tempo que poderiam estar a dedicar à sua família e aos seus interesses pessoais, e deram-nos ao jornal. Por isso, essas pessoas, muitas delas tiveram o seu tempo, Sim. tiveram que seguir outros caminhos, mas ajudaram e muito a que o projeto chegasse à fase em que ele está. E essas pessoas merecem todo o nosso acolhimento, todo o nosso reconhecimento, e dizer-lhes que a porta nunca está fechada, a porta está sempre aberta, e esperemos que em breve possam voltar a ter Afinal tempo de contas, para se juntar a nós. Afinal de contas, é uma cooperativa e não Exatamente. um projeto dos Jorges. Não é. Não é? Não É uma é, cooperativa, nem é um será. projeto de todos. De todos. De todos. Por isso essas pessoas fizeram parte de um momento da vida do projeto, um grande agradecimento, e voltem, por favor, porque muitos, ainda somos poucos. E temos que precisar de ter mais gente deste lado para fazer acontecer aquilo que tu já podes ver em ocidadão.pt. Ainda não foste? Toca a ir. Essa é a altura certa, não só para visitares, mas para perceber aquilo que nós temos falado nestes episódios do podcast ou do videocast, depende de como estiveres a acompanhar o podcast O Cidadão. Ouvir-te falar, Jorge, dá-nos uma dimensão muito grande, não só das engenharias sólidas, mas da engenharia humana que está por trás de tudo isto. E até financeira, não é? Porque há que gerir. É verdade. Mexe dinheiros e quer se queira, quer não, por cooperativa que seja, isto paga-se, não é? Há coisas que têm Custa valor, muito dinheiro, não sim. é? E daí ser uma necessidade de termos cada vez mais gente do nosso lado para caminharmos juntos. Não pelo fundamental. dinheiro, mas porque todos nos apoiamos uns aos outros. É fundamental. Repara que nós, enquanto cooperativa, nós vivemos das cotizações, que precisamos cada vez mais, não é? E estamos a falar de €1 por mês. Não Pois, creio que isso pois. altere muito o orçamento familiar. Não vai Cada alterar. um de nós, por isso, se as pessoas E que o seja queiram bastante fazer, importante. Vamos repetir. €1 euro por por mês. mês. Quer dizer, não custa. E de certeza absoluta que vai Ajuda valer muito, a pena. ajuda muito Não este só projeto. para o projeto, mas depois também para usufruir e dizer eu faço parte desta casa. Sim, e para além, enfim, desse sentido benemérito de quem nos quer ajudar, nós esperamos também, agora com o desenrolar do projeto, conseguir alguns benefícios para as pessoas que sejam cooperantes desta cooperativa, não é, do projeto, para também poder dar contrapartida a essa participação. Nós não temos, e isto é apenas uma constatação, foi uma intenção desde o início, porque queríamos manter alguns princípios pelos quais nos debatemos. Nós não temos nenhum apoio de nenhuma entidade pública. Ok, nós não temos nenhum subsídio. Até hoje recebemos 0 subsídios, 0 apoios para criar ou manter este projeto. Por isso nós hoje dependemos essencialmente de nós, da boa vontade de alguns cooperantes, uns mais que E outros, de muitos mais vierem. e dos que possam ainda vir, mas hoje, e aquilo que é importante para nós agora também, é a parte de desenvolvimento da publicidade. Isso nós começamos há 1 mês e meio, 2 meses a desenvolver a área comercial, estamos a ter bons resultados, mas precisamos de mais. E eu queria passar esta ideia às empresas, às outras pessoas que nos possam estar a ouvir, de que fazer um anúncio no nosso jornal, que é um jornal diário, é um jornal nacional, de âmbito nacional. Bastante visitado. Bastante visitado. E ainda mais, esperemos no futuro, que fazer publicidade connosco não é só ter retorno dessa publicidade, mas é, acima de tudo, ajudar a que esta plataforma continue viva e crie, proporcione esse espaço para que a notícia
seja uma notícia livre, independente, e para que as pessoas que todos os dias nos mandam Cooperam, opiniões, artigos de opinião, possam continuar a ter esse espaço para publicar a sua opinião, onde nós não temos lápis azul, não fazemos essa crítica, agora passa por todos os critérios que somos obrigados do ponto de vista editorial. Olha, Jorge, isso é de facto inspirador, não só inspirador para quem nos está a ouvir e que possa estar a perguntar como é que pode ajudar já. E esse ajudar é muito simples, é partilhar. Se estás a ouvir no Spotify, podes fazer comentários. Se estás a ver no YouTube, podes fazer comentários. Se estás simplesmente a ouvir-nos para te deleitar com tudo isto que temos falado, não te esqueças que há mais pessoas que podem querer ouvir e, quem sabe, vir contigo juntar-se ao cidadão. Jorge, tu estavas a agradecer neste momento a quem foi e esteve e a dizer que temos as portas abertas para eles. Sempre. Abrimos também aqui as portas para carregarmos, nos levarem aos ombros mais longe com toda esta questão comercial, porque é necessária. É fundamental. Não é? A publicidade é essencial. Podem estar ligados na publicidade, no website, podem estar de várias maneiras. Entrem em contacto. É mesmo para isso que nós cá estamos. É para falar sobre tudo isto e discutir hipóteses. Repara, Mário, o simples facto de as pessoas, nas suas rotinas, clicarem no cidadão.pt, abrirem um jornal, dá-nos a nós números, e partilhar. Partilhar, isso é essencial. Partilha muito. Gosta, partilha, não é? Sim, não é só ler, porque não é só ler. Isso até é esquisito. Tal e qual. Guardar só para mim, não, deixa-me dar a todos. É preciso tocar os outros e a partilha ajuda nesse tocar dos outros. Mas o simples clique hoje é muito importante, porque nós, quando estamos a lidar com os números, e a parte prática dos projetos é os números, e a combater algoritmos da internet, tudo isso, o que sempre nos vem a perguntar são pelos números, não é? Por isso, se mais não seja, leiam o jornal, que já estão a participar desses números e que são muito úteis para nós. Exatamente. Que isso continua a levar-nos aos bons resultados. E depois tem a grande vantagem, porque não estão só a fazer cliques, estão também a receber informação de qualidade, opiniões de qualidade, opiniões livres num jornalismo livre. Se estivesse cá o Jorge Santos, ele estava-vos a explicar esta redundância, mas que não é, porque é propositada. O que é que eu queria dizer? Eu acho que é importante aqui também agradecer às pessoas que já agradecemos às pessoas de ontem, espero que sejam novamente pessoas de amanhã, mas agradecer às pessoas de hoje. Às pessoas que cá estão. Às pessoas que cá estão. As outras pessoas que estão aqui connosco na sala, mas todos os outros que não estando aqui estão certamente a trabalhar em prol deste projeto, com a tal disponibilidade e o voluntarismo que nós lhes reconhecemos e agradecemos. E essas pessoas também são merecedoras desta lembrança e deste agradecimento, deste reconhecimento público. Porque, eu volto a dizer, muitas vezes, se não grande parte das vezes, é feito com grande sacrifício, quer pessoal, quer até de familiar. E temos que ser honestos connosco e isso leva-nos a ser honestos com os outros. Exatamente. Jorge, estamos a chegar ao fim da nossa conversa e eu quero fazer uma corrida aqui contigo. É uma coisa que eu quero tornar tradição aqui nas entrevistas do podcast do Cidadão. São umas perguntas rápidas. Respondes-me o que te vier à cabeça no momento. Então. Café ou chá? Chá. Porquê? Mais suave, menos cafeína. Por causa da cafeína. Menos cafeína. A planta de um prédio ou a primeira página de um jornal? A primeira página de um jornal, seguramente. Sim, informa-te mais. Quer dizer, depende do jornal. Qualquer um deles. É óbvio que o meu coração vai logo para o primeiro, não é? Mas depois tenho necessidade de ler outras coisas mais de especialidade, mas sim, o Cidadão está sempre presente. Esta é uma pergunta que te vou fazer, ela não faz muito sentido em muita gente, mas em ti faz-me um sentido incrível porque eu estou super curioso. Idealismo ou pragmatismo? Olha, há momento para as duas coisas. Eu acho que o início da viagem faz-se com idealismo e depois
ou à medida que nós vamos fazendo o percurso, há a necessidade, em alguns momentos, de ser pragmático. Portanto, a velha história de quem não sonha não voa, não é? Certo. Mas depois, pezinhos no chão. Pezinhos no chão. Até porque, repara, nós estamos aqui a falar, e se me dás aqui a oportunidade, de usar o projeto do cidadão exatamente nesse sentido. É um projeto de cidadania. Logo, e hoje eu acho que foi preciso algum idealismo para trazer... Para ele nascer. Para ele vir até à forma e momento em que está. Estamos a trabalhar com pessoas que a única coisa que recebem de nós é o nosso agradecimento, mas no fim do dia nós temos que pagar contas. E os números têm que bater certo, porque isto não deixa de ter responsabilidades sociais, fiscais, jurídicas, enquanto entidade regulada, quer pela ERG, quer pelas outras entidades portuguesas. Por isso, nós temos de ser pragmáticos em determinados momentos e fazer com que os números batam certo. Por mais que o sonho comande a vida, a gestão tem que estar lá, não é? Tem que estar. Não nos podemos perder. E mais, se nós queremos que isto tenha a sustentabilidade que perpetue o projeto, os números têm que estar sempre presentes. Olha, tu, naquilo que me respondeste quando preparámos esta entrevista, tens lá duas coisas que são antagónicas, ou pelo menos não são coincidentes, e eu preciso perguntar-te, Então, justiça dos homens ou justiça divina? As duas. Eu começo pela divina e acabo na dos homens, mas as duas. Nós temos que sentir que há algo mais, mas ao mesmo tempo o tal pragmatismo leva-nos a saber que vivemos no mundo real, e é esta realidade, a dos homens, com quem nós também todos os dias temos que nos regular e debater. E para dizer adeus, pelo menos por hoje, ao Jorge Mota, queria que deixasses a quem nos está a ouvir uma recomendação. Podes escolher um livro, podes escolher um filme, podes escolher seja o que for, desde que tenha sido algo que te mudou a visão do mundo. Essa agora foi muito... Foi para tirar para as pernas. Foi mesmo, foi muito difícil de responder. Sabes que, assim, do ponto de vista de filmes, eu sou um devorador. Não é? E até as minhas filhas brincam comigo, porque quando começamos a ver um filme, elas perguntam, tu já viste este? Porque eu acho que cheguei aos dias de hoje já quase a ver todos os filmes. Cinéfilo inveterado. Gosto muito. Gosto muito, repara, porque lá está, nós apanhamos os nossos vícios, não é? E se é que eu posso chamar isto de um vício, mas quando se vem do tempo em que a televisão ainda era a preto e branco, o divertimento qual era? Televisão, não é? Por isso, teve sempre presente. Nós crescemos a adorar a cultura americana, porque o que é que passava? Era a cultura americana. Cultura americana, eram os carros americanos, os filmes de cowboys. E qual é o filme da tua vida? Epá, eu gostava de dizer os títulos, mas não me lembro. Mas há um filme que vem à memória, que é muito recente, até porque tem a ver exatamente com esta cidadania. É um filme que eu vi por acidente, não tinha visto, que eu não quero errar o nome, mas é qualquer coisa, hajam adultos na sala, ok? E com quem, em que a história, se não é, parece que foi escrita por aquele ministro das Finanças, da Economia grego, no tempo em que a Grécia também teve em assistência pelo Fundo Monetário e pelo Banco Mundial, com a União Europeia, em que ele retrata toda a passagem do governo grego e principalmente do ministro naquilo que foram as negociações e os bastidores da União Europeia. É muito interessante, do ponto de vista da cidadania, nós percebermos, porque em concreto a União Europeia, em concreto estes gigantes chamados Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, onde nós só ouvimos falar, mas não fazemos a mínima ideia. E aquilo vai abrir-nos um bocadinho os olhos, mostrar-nos o que está atrás da cortina. Se for verdade, porque temos sempre que entender que há um filme, há uma grande dose de ficção, a ser verdade alguma parte,
aquilo mostra-nos uns bastidores de uma União Europeia que eu acho que nenhum de nós, que nunca lá esteve do ponto de vista de exercício de funções, imaginava que possa ser assim. Basta uma frase em que a personagem que numa reunião do Eurogrupo, Christine Lagarde, enquanto a personagem que estaria a fazer de Christine Lagarde, que ela vê toda uma discussão na sala e o nome do filme vem daí, tem de haver ou haja adultos na sala, porque todos aqueles ministros se estavam a comportar de todas as maneiras, mas menos como adultos. De forma madura. E que é interessante, repara, quando nós numa junta de freguesia aqui, com uma Câmara Municipal, nós temos regulamentos, regimentos de regulação das Assembleias, a ser verdade o que é dito no filme, o Eurogrupo não tem um regulamento de funcionamento. E isto é interessante do ponto de vista da cidadania. Vai sempre bater à cidadania. Porquê? Porque tudo aquilo que é decidido nestas reuniões, nos afetam enquanto cidadãos neste cantinho. Enquanto cidadãos portugueses e cidadãos europeus. Sim. Acima de tudo. E cidadãos a participar no claro. projeto O Cidadão, que podes visitar em ocidadão.pt. Jorge, muito obrigado. Foi um privilégio conhecer-te melhor, conhecer o engenheiro por trás do sonho. Que não sou. Sim, mas não deixas de ser o engenheiro por trás do sonho e a voz pragmática por trás do cidadão. Muito obrigado. Foi um gosto também. Desejo-te boas e muitas felicidades para o programa, que eu acho que é muito interessante ter-te desse lado a fazer essas perguntas tão desafiadoras. Muito obrigado. E ainda mal começamos. E quem nos ouviu, o meu maior e profundo agradecimento por ter estado desse lado, a ouvir-nos ou a ver-nos. A conversa com o Jorge lembra-nos que a cidadania se constrói. Lembra-nos que todos os dias nós fazemos a mudança, todos os dias nós somos a mudança, porque nós somos o cidadão. E esta é a frase com a qual eu acabo sempre. Eu sou Mário Portela, eu vou regressar no próximo episódio com mais uma entrevista para tu conheceres mais do que é o projeto Cidadão, para tu saberes aonde estás prestes a chegar e a juntar-te a nós. Até ao próximo episódio. O Cidadão Podcast. Podcast. Podcast, o Cidadão. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.